Boa noite a todos. Boa noite. A palestra de hoje sobre sentimentos, ações e pensamentos. Saúde ou doença conforme a minha vibração. A ciência hoje já comprova que, dependendo do estado mental, físico e emocional da pessoa, com certeza ela vai ficar doente. A pessoa que guarda muita raiva, mágoa, ódio no seu coração, além de desestruturar o seu corpo físico, também desestrutura o seu corpo espiritual. A doença, geralmente, ela se instala primeiro no nosso corpo espiritual, para depois se refletir no nosso corpo físico. Então, a pessoa que está doente, ou que ficou doente recentemente, ela já estava doente. O corpo físico, ele dá muitos sinais, tá, que indicam que o nosso perispírito está com problema, que futuramente nós teremos uma doença. Mas muitas vezes a gente não dá ouvidos às nossas percepções. Tá? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho o porquê que isso acontece. Tá? Aonde é que se situa esse desequilíbrio? Para quem estuda a doutrina espírita, a gente conhece os diversos corpos que nós temos. Então hoje todo mundo vê aqui o corpo físico. Mas além do corpo físico, nós teremos mais 6 corpos, a nível espiritual. Ou seja, que vibram em outra dimensão. Então, nós vamos começar a ver aqui. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo físico-psíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. O que acontece? Nós temos esses diversos corpos, tá? Nosso corpo físico. Qual é a maneira de adoecer o nosso corpo físico? Além do, é claro, vindo do espírito. Alguém dá uma dica? Alimentação. A má alimentação, tá? Alimentação desregrada,
a ociosidade, né, a falta de exercícios. Então, tudo isso vai provocar o quê? Nosso corpo físico é uma máquina. Então, essa máquina ela precisa de manutenção correta, como se fosse um carro. Tá? Então, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção. E ele exige que músculos, ossos, tudo estejam, né, funcionando perfeitamente. E a melhor maneira com que a gente possa ajudar o nosso corpo físico é tendo uma boa alimentação e exercícios físicos diários. As doenças mentais, psicossomáticas, tá, elas atingem o nosso perispírito. Então, como a gente viu ali, todos nós somos um espírito encarnado. Nós temos diversas existências. Tá? Hoje estamos aqui passando a existência nesse corpo físico. Certo? Então, muitas vezes, a doença que nós apresentamos, ela já vem de outra encarnação. Tá? Ela pode ser adquirida nessa encarnação ou de outra encarnação. Vou dar um exemplo. Se nessa encarnação a gente está ok, tá? Mas através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vivemos uma vida desregrada. Chutamos o cachorro de manhã, reclamamos com a mulher, reclamamos com os filhos, reclamamos com o patrão, reclamamos da vida, reclamamos do sol, reclamamos do frio, reclamamos de tudo. Tá? Uma pessoa desse tipo, com certeza, ela vai ter uma alteração na sua estrutura perispiritual. São sentimentos negativos que acabam desestruturando o seu perispírito. Tá? Aí entra a raiva no dia a dia, tá? O rancor de alguma situação, a mágoa de alguém. Então são sentimentos negativos que vão cada vez mais se fortalecendo dentro do ser espiritual, tá? E isso vai fazendo com que a pessoa vai ficando cada vez mais depressiva e doente. Ficando o seu perispírito doente, a única maneira que o perispírito tem de expurgar esse problema é através do corpo físico. Agora, se a pessoa, vou dar mais um exemplo, ela entra em depressão, se suicida, tá? Um tiro na cabeça. Tá? O que vai acontecer com o seu perispírito? Vai ficar danificado, porque ela tirou a própria vida. Tá? Então isso vai contra as leis de Deus. Então, automaticamente, ela vai danificar o seu perispírito na parte cerebral. Numa próxima reencarnação, ela pode vir com um problema neurológico. Isso explica porque muitas vezes crianças nascem já com problemas. Porque senão a gente pensaria, Deus é injusto. Por que crianças pequenas, recém-nascidas, já nascem com problemas? Deus não é injusto, jamais. Então isso veio o quê? De outras encarnações. Então se hoje a gente tira a nossa vida por algum motivo, consequentemente numa próxima reencarnação, dependendo de como a gente tirou a nossa vida, nós podemos sim vir com um problema naquela situação, tá? Naquela região. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Procurar passar essa vida da melhor forma possível. Né? Aí eu vou passar no final algumas dicas, né, de como a gente pode, né, evitar o estresse, melhorar a nossa saúde física, mental e emocional. Certo? Eu vou passar agora um vídeo. Como é que funciona esse negócio de energia? Todos nós sabemos que somos energia. Somos formados de quê? Átomos, moléculas. Então eu vou mostrar uma experiência do Masaru Emoto, um negócio assim, um japonês, tá? Sobre os cristais da água. Tá? Então o que ele fez? Ele estudou, tá, que as energias de palavras e sentimentos, né, afetavam diretamente os cristais da água. E se a gente analisar, o nosso corpo físico ele é formado de 75% de água. Então, suscetível de se alterar através dessas energias e vibrações. Então, vamos passar esse vídeo.
deu um probleminha. Porque na hora que eu fiz o slide, ele era para ampliar inteiro, era para pegar a tela inteira, vocês não leram nada, né? Com certeza. Eu vou tirar o som e vou passar de novo. Pode ser? E aí eu vou falando. Que era para o slide ser inteiro. Ó, isso aqui é uma amostra de água numa nascente, tá? Então são os cristais da água. Como é que ele fez isso daqui? Como é que ele fez essa experiência? Ele pegava a água de uma nascente, congelava e depois, com um microscópio de fundo preto, ele conseguia bater essas fotos dos cristais. Tá? Então aí o que ele fez? Ele pegou diversas embalagens com água e aí ele fazia experiências de palavras de ódio, de amor, né? Sentimentos, música, e aí apareciam os cristais. Ele conseguiu identificar os cristais e como é que eles ficavam dependendo da sensibilidade de cada sentimento. Tá. Aí o mouse. Isso aqui já é uma... Cristal de água de uma nascente. A mesma água e o rio poluído. O Dr. Emoto colocou água entre alto-falantes que emitiam o som de uma oração. Som do heavy metal. Muito obrigado. Ameaça de morte. A voz de Hitler. Amor. Música de Beethoven. Essência de camomila na água. Ele toma a forma como se fosse uma flor de camomila. Aqui é onde indica que o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Então aqui ele explica, né, justamente os sentimentos e pensamentos. Se fazem isso na água, imagina no nosso corpo físico. Tá? Então toda vez que, como a gente viu no primeiro slide, todos os nossos pensamentos, né, todos os nossos sentimentos, eles vivem no circuito fechado do nosso corpo. Aquela reunião de quinta-feira, quando a gente faz a limpeza de chakra, tá? Então os chakras vocês viram ali no nosso corpo. Tá? O que o chakra faz? Ele capta a energia do ambiente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, joga para o nosso duplo etérico, que é a sede dos chakras. O duplo etérico é o corpo responsável de manter
o nosso corpo físico vivo. Vamos dizer assim, é como se fosse a bateria do nosso corpo físico. Tá? Deixa eu já passar. Uma pausa. Então, o duplo etérico ele é responsável justamente por manter o nosso corpo físico vivo. Os sentimentos e pensamentos negativos, eles acabam bloqueando os chakras, bloqueando ou alterando o tamanho de um chakra. E aí é por isso que a gente tem aquele trabalho de quinta-feira, onde a gente faz o alinhamento e a revitalização dos chakras. Por isso é importante a gente, o passe, depois como eu falei no final, vou falar para vocês algumas coisas, esse alinhamento de chakra, porque evita com que essa energia fique estagnada. Tá? E energia estagnada no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, acaba se transformando em doença. Vamos passar agora para um outro vídeo. Se apontarmos para as nossas próprias mãos com o microscópio eletrônico, veremos células, depois moléculas, átomos, depois o núcleo do átomo, os prótons, os quarks, depois as cordas e, por fim, o vácuo quântico. Existem várias correntes da física e formas diferentes de suas análises quanto ao assunto é física quântica. Mas existe um consenso: tudo é feito de átomo. A sua mão, a cadeira que você está sentado bem aí, o pelo do seu gato, a pétala de uma flor. Absolutamente tudo ao nosso redor é feito de átomos. Se você quer saber um pouco sobre o universo do átomo, assista ao vídeo anterior dessa série. Alguns estudiosos acreditam que por trás de tudo está o vácuo quântico e que dele emana um potencial gigantesco de energia que poderia explicar muitas coisas sobre a criação do universo. De um lado, cientistas que tentam provar a existência de Deus através da física quântica. Do outro, céticos que não acreditam nessa possibilidade. Se Deus é uma energia que está em tudo, presente em todas as coisas do mundo e que emana a sua força sobre nós, o seu nome poderia ser vácuo quântico. É isso que muitos estudiosos acreditam. Eu sou Uriel Martínez. E esse é o porquê das coisas, houvesse espaço entre elas. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento de partículas. E pode explicar perfeitamente a possibilidade da telepatia e reforça a ideia de que o pensamento pode modificar nossa realidade. Atualmente a física entende que os elétrons podem ser ondas e partículas ao mesmo tempo, dependendo da forma como nós, observadores, agimos. Essa dupla característica, aparentemente contraditória, é chamada de dualidade onda-partícula. E isso explica muita coisa, além de abrir milhares de possibilidades sobre o universo. Somos matéria ou energia? O elétron é partícula ou onda? A resposta para as duas perguntas é simplesmente a mesma. Somos tudo ao mesmo tempo. Por isso a mente e o corpo devem seguir juntos. Segundo estudiosos de física quântica, pensamentos negativos atraem acontecimentos ruins. E dessa forma atraímos a doença, as dívidas, relacionamentos ruins e etc. Assim como observar o elétron fez com que ele mude o comportamento, agir na vida com um pensamento ruim te trará uma realidade desagradável. Se o nosso pensamento atrai a nossa realidade, então somos responsáveis pelas energias que atraímos para nós. Por exemplo, quando pensamos muito e temos medo de ser assaltados, saímos de casa com esse pensamento, logo a energia que você emana pode estar em sintonia com aquela pessoa que já sai de casa pensando em assaltar. Mas se tudo que eu penso pode acontecer, daí você me pergunta: então por que eu nunca acerto a bolada da Mega Sena? O motivo é que você não acredita de verdade que pode ficar milionário de um dia para o outro. Somos mais condicionados a acreditar que seremos assaltados ao invés de ganhar uma bolada na Mega Sena. E você, o que tem pensado nos últimos dias? Está pensando em adquirir mais conhecimento? Então inscreva-se no nosso canal. Esse foi o porquê das coisas. Até a próxima dimensão. É uma realidade. Nós somos mais condicionados ao negativo do que ao positivo. Tá?
Então, aí entra o que hoje em dia se prega muito, né? O pensamento positivo, a lei do sucesso, né? Hoje em dia tem muitos livros de autoajuda, né, que fazem com que você pense cada vez mais positivo. O segredo, né, o famoso o segredo. Tá? O segredo é isso aí. É você mentalizar, é você se condicionar a ter somente pensamentos positivos. É claro que muitas vezes é difícil no nosso dia a dia, tá? Mas existem técnicas para isso. Tá? O nosso cérebro, desde pequeno, a gente é condicionado, infelizmente, ao negativo. Então a gente tem que mudar isso. Então, para você mudar uma coisa, não é de um dia para a noite. Então você tem que se condicionar, existem exercícios para isso, e tem que ter um esforço muito grande da pessoa. O que ele falou aqui tem uma grande razão. A pessoa tem um grande medo de ser assaltada, ou tem um grande medo de sofrer acidente. Vai lá e sofre acidente. Aí diz, é premonição. Não, não é premonição não. Às vezes atrai para si. Tá? Então a gente tem que manter o nosso pensamento sempre em harmonia com o universo, em coisas boas, em coisas positivas. Tá? E isso vai atrair para a gente sempre coisas positivas. Você pode ganhar na Mega Sena? Não pode. Realmente. Mas, para que isso aconteça, para que você atraia isso, né, existem outros fatores que vão influenciar isso. Então, a gente, na doutrina espírita, a gente estuda sobre o merecimento, a fé e o karma. Às vezes, você ganhar na Mega Sena não é bom. Tá? Você ganhar uma bolada na Mega Sena, você acha que é bom. Todo mundo acha que é bom, concordam? Às vezes. E se essa bolada da Mega Sena começar a te trazer problema? A inveja, a raiva dos outros, assaltos, pessoas querendo sequestrar seus filhos, seu marido, sua esposa, porque você está rico. Vai ser bom? Que sossego que você vai ter na tua vida. Tu tem uma vida tranquila aqui nos ingleses, Praia de Florianópolis, né? Aí você fica milionário e tem que se enfiar dentro de um lugar, né, cercado de câmeras, tá? Sempre com medo de ser assaltado. Então, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque, ao invés de nos ajudar, vai acabar nos prejudicando. É claro que isso aí é um exemplo simples, tá? Mas há coisas que envolvem até separações, brigas de família. Então, a gente tem que pensar que sempre as coisas acontecem para o nosso bem. Nós é que às vezes insistimos em fazer as coisas erradas, certo? A pessoa vive dando murro em ponta de faca. Então a gente tem que procurar perceber o que o universo joga para nós. O que está acontecendo nesse momento com a minha vida? Por que a minha vida está assim? Vamos partir do princípio que nada acontece por acaso. Segundo, Deus não castiga ninguém. Se nada acontece por acaso, Deus não castiga ninguém, então por que eu estou nessa situação? O que eu fiz para merecer isso? Aí vamos começar a puxar a nossa vida. Eu maltratei alguém, eu fiz mal para alguém. Qual é o meu pensamento? Eu sou uma pessoa positiva ou sou uma pessoa negativa? Eu transmito felicidade ou eu transmito raiva, ódio? Qual a minha energia para o universo? O que eu estou lançando para o universo? O universo vai me devolver o que eu lançar para ele. Só que também essa troca não funciona da noite para o dia. Hoje eu vou começar a ser bonzinho, vou começar a pensar positivo, vou começar a fazer as coisas certas, e amanhã tu já quer que dê tudo certo na tua vida. Não funciona assim. Tá? Você tem que fazer as coisas certas para que o universo comece a movimentar, tudo é muito lento. Tá? A movimentar energias para que a sua vida vá para frente. A sua vida não ficou ruim de uma hora para outra. Ela demorou até chegar num ponto crítico. Então, para que ela melhore, também não vai ser de uma hora para outra. A gente tem que fazer por onde? Nós temos que mudar tudo à nossa volta. Tá? As energias que nos rondam, as energias da nossa casa, as energias dos que moram com a gente, a energia do trabalho, tá? Com os amigos, tudo isso tem que ser modificado. Então, é algo lento. Mas, se você perseverar nisso daí, você, além de estar contribuindo para um futuro melhor, você vai contribuir também para uma próxima reencarnação melhor. Porque se a gente está nessa reencarnação, resgatando muitas vezes coisas que fizemos no passado, em outra reencarnação,
Então eu quero para o meu futuro, para uma próxima, que ela seja melhor. Então eu tenho que começar a fazer agora. Eu tenho que começar a me modificar agora. Haja agora. Então tudo que você fizer agora, em benefício seu e das pessoas, isso vai se refletir no futuro. Vou passar por um. Consciência. Não podemos, como se sabe, encontrar nada na física ou na química que tenha, mesmo que de uma maneira remota, apoio na consciência. Todavia, todos nós sabemos que existe a consciência simplesmente porque nós mesmos a temos. Por conseguinte, a consciência tem que ser parte da natureza, ou, em termos mais genéricos, da realidade. E isto quer dizer que, completamente a parte das leis físicas, como são enunciadas na teoria quântica. Também devemos considerar leis de uma espécie totalmente diferente. Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física, 1922, por seu trabalho sobre a estrutura do átomo. Então, o que ele está falando aqui? A consciência, o que é a consciência? É o nosso espírito. Nós somos uma consciência. Tá? Quando a gente desencarnar, esse corpo físico aqui, ele se desfaz. Mas a nossa consciência permanece. O nosso espírito, as nossas experiências, tudo permanece. Inclusive sentimentos, mágoas, rancores. As pessoas desencarnam e levam tudo para outra vida. Não pensa que é igual o filminho que você desencarnou e aí já fica bom do outro lado, já sai correndo, você está doente, já fica bom. Não. Você permanece doente, você vai ter que se recuperar do outro lado. Tá? Então a nossa consciência é o nosso espírito. Então o Niels Bohr, como ele era um cientista, e geralmente os cientistas não acreditam na vida após a morte, tá? Mas isso já é fato comprovado, principalmente para nós que estudamos o Espiritismo, né? Sabemos que a vida continua, já existem provas de reencarnação. Tá? Então a gente tem que saber que a coisa mais certa, todos nós vamos morrer um dia. Tá? Como vamos desencarnar, isso não interessa. Agora, como vamos para o outro lado? Como você quer ir para o outro lado? Bem ou mal? Doente? Magoado? Levando ainda rancores de coisas do passado, de pessoas? Discussões às vezes que a pessoa tem e nunca mais fala com aquela pessoa, vai levar isso para outra vida. Provavelmente vão voltar numa outra vida juntos para se resolverem. Então a gente tem que procurar, estando aqui, resolver os nossos problemas, resolver as nossas pendências, procurar melhorar o nosso espírito. Mais uma. 9 hábitos que vão acelerar a lei da atração a seu favor. Tá? Então isso aqui para as pessoas que querem melhorar o seu pensamento positivo. Observe aquilo que você está focando. O que é isso? Geralmente a gente foca no quê? Acontece uma situação na nossa vida. Tá? Acontece um problema. O que a gente foca? No problema. Quem é que foca na solução? Pouca gente foca na solução. Tá? Aconteceu o problema, a pessoa fica ali amargurada. Por que está acontecendo isso comigo? Por que esse problema? Em vez de focar numa solução. Quando a gente foca, tenta focar numa solução, tá? Aí entra o universo. O universo nos ajuda a encontrar essa solução. Agora você está focado no problema, como é que você vai encontrar a solução? Então a gente tem que mudar o foco. Nós temos que focar no positivo. Focar em resolver o problema, por mais difícil que ele seja. Faça uma lista das suas preocupações. Faça uma lista das suas preocupações. Você pode fazer uma lista da preocupação da semana, do mês, do ano, para a próxima reencarnação. Aí é mais complicado. Vamos ser mais imediatistas. Vamos fazer uma lista só dessa semana. Tá? O que acontece? As nossas preocupações, elas se tornam, por muitas vezes, grandes demais por um problema muito pequeno.
Você se preocupa, gasta energia, e aí quando passa, você vê que não precisava de tudo aquilo. Aquela preocupação não era tão preocupante assim. Então a gente tem que minimizar as nossas preocupações. Então faça uma lista, e aí você vai percebendo a cada semana que vai passando, que aquilo que você, toda aquela energia que você colocou naquela sua preocupação, foi desnecessário. E aí vocês vão vendo que as preocupações, elas também vão diminuindo. Pratique a respiração diafragmática. O que é respiração diafragmática? É aquela respiração que você respira e enche a barriga. Aí fica barrigudo. Aí solta. Entendeu? Não é para o pulmão, você joga o ar para o seu estômago. Tá? Isso faz com que a gente relaxe. Acalme a sua mente com meditação. Tá? Quem já tentou fazer meditação aqui? Conseguiram? Não. Também não. É complicado. Tá? Mas às vezes a gente pensa em meditação, que você vai chegar lá, vai ser que nem um monge budista, que fica... Não é assim. Tá? A meditação é você procurar o início dela. Agora que eu entendi isso, você tem que procurar, né, pensar o mínimo possível. Você não vai parar de pensar. Porque ao tentar meditar, você já vai ficar pensando. Pô, mas eu tenho que parar de pensar. Você já vai ficar pensando, você tem que parar de pensar. Então você não consegue. Mas, se você se concentrar, você vai começar a relaxar e pensar menos. Entendeu? Então isso vai trazer também uma tranquilidade para a gente. Movimente seu corpo com algum tipo de exercício de maneira que você se sinta bem. É o que eu falei dos exercícios, né, que o corpo precisa. Tá? Estou falando isso para mim também. Minha mulher está ali, ela sabe. Eu detesto academia. Eu já fiz luta, já fiz arte marcial, mas hoje eu tenho problema de coluna muito grave e não consigo fazer mais. Mas academia não consigo fazer. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então o que eles indicam? Faça yoga, faça caminhada. Para quem não quer fazer nada, faz uma caminhada. Pelo menos isso. A gente necessita de manter o nosso corpo físico em movimento. Tá? Mantenha-se em nível de gratidão elevado. Aí entra, nós temos aqui a nossa Bárbara com a sua japamala, fazendo a propaganda da japamala, que é aquele, é tipo um terço do Ho'oponopono, né? Ho'oponopono é aquela oração, né? Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Tá? Então quanto mais agradecido você é ao universo, mais o universo será agradecido a você. A gente tem que acordar e já agradecer por estar acordando. Se você consegue se levantar, agradeça por estar levantando. Se você tem um trabalho, ao invés de praguejar, porque você está acordando cedo e tem que trabalhar, agradeça que tem um trabalho. Então a gente tem que procurar agradecer mais e reclamar menos. Anote seus objetivos e conecte-se ao seu porquê. Esses objetivos são os objetivos que você tem. Quais os objetivos da sua vida? A gente tem que procurar objetivos para a nossa vida. O que é uma pessoa depressiva? Geralmente a pessoa depressiva, ela desistiu de viver. Ela está num estado tão depressivo que ela não tem vontade de mais nada. Ela não tem mais objetivo. Tá? Ela está cada vez pior, uma introspecção maior, tá? E muitas vezes o depressivo chega ao suicídio. Então a gente tem que procurar ter objetivos na nossa vida. Comece com objetivos para essa semana, para o mês que vem, para o ano que vem. Comprar um carro, mesmo que você não tenha condição, mas põe na tua cabeça que você vai comprar um carro. Porque aí você vai estar movimentando forças para que isso aconteça. Tá? Um apartamento novo, ou mudar para uma casa nova. Tá? Isso tudo a gente tem que jogar para o universo. Como é que vai acontecer? Não sei. Mas eu quero que isso aconteça. E aí eu vou orar para que isso aconteça.
Eu vou me dedicar, vou gastar minha energia, né, jogando para o universo isso que eu quero que aconteça para mim. Então, quanto mais eu jogar isso para o universo, mais o universo vai me retribuir. Agora, a pessoa que é negativa, quanto mais negativismo ela joga, mais negativismo ela recebe. Visualize o que você deseja, os sonhos que você quer conseguir. Visualizar. Então, você quer um carro. A Maria sempre fala, né? Ela tem a cartinha dela lá. Mas não é qualquer carro. Você quer um carro, vai, o universo te joga um Fusca. Ou um Fiat 147. Você quer um carro, o universo te deu um carro. Aí tu ainda vai reclamar pro universo porque te deu um Fiat 147. Não, foi logo uma foto com um HB20, um carro bacana, né? E começa a visualizar o carro que você quer. Eu quero morar na praia, né? Lá como é que é aqui na Gaivotas. Põe lá uma foto do apartamento na Gaivotas, né? Então você vai estar jogando isso para o universo. Quem sabe? Você não sabe como o universo trabalha. O universo pode te dar isso. Aí é como a gente viu ali no começo, que o cara falou, é mais fácil você ser assaltado do que você ganhar na loteria. Porque você não acredita. Então a gente tem que passar a acreditar que o universo conspira a nosso favor. Sinta-se como se você já tivesse aquilo que você está desejando. Então, além de pensar, você já tem que sentar assim, você está lá no teu quartinho, mas estou no meu apartamento novo. Põe a foto lá do mar, do mar aqui agora. Maravilha. Né? Então você tem que passar a sentir isso, né? E o universo vai trabalhar a teu favor. Não é difícil. Tá? Já passei por muita coisa, graças a Deus. Hoje eu tenho a vida que eu quero. Graças a Deus eu tenho a vida que eu quero. Sou feliz, tá? Sou casado com uma mulher maravilhosa. Então eu tenho a vida que eu quero. Tá? Não quero mais que isso. Eu não preciso mais do que isso. Aí cada um tem a sua meta. Né? Quem quer ficar milionário, quem quer ter mais carros, aí vai de cada um. Mas a gente tem que pensar que Deus não quer o nosso ruim. Deus quer filhos pródigos, Deus quer filhos felizes. Tá? Então nós não viemos aqui para sofrer. O sofrimento é inerente a cada um. Vamos passar uma vida. Vai. Então, meios de influenciar positivamente nossa vida. Primeiro, claro, o pensamento positivo. Tá? Meditação. O passe. Qual a influência do passe na nossa vida? O passe, gente, é uma energia, tá? É a energia passada pelo médium para vocês. É uma energia que vai para o nosso espírito e o passe, essa energia do passe, ele tem o quê? O que ele faz? Muitas vezes ele vai energizar o nosso pretérito, o nosso perispírito, vai fazer uma limpeza, vai nos dar uma força de viver. Então o passe é como se fosse uma carga lá, o carro está ruim, a bateria está fraca, vai lá e faz uma recarga da bateria. Então o passe é isso aí, é uma recarga que a gente recebe de energia, tá? Muito boa. Reiki. O Reiki é parecido com o passe. A diferença do Reiki é que o Reiki é uma energia cósmica universal. O reikiano não é a energia dele. O reikiano é como se ele fosse um canal, né? Ele é apenas um canal para que a energia do universo passe por ele e vá até vocês. Tá? Então você recebe a energia do passe pelo médium, muitas vezes ajudado pela espiritualidade, claro. E a energia do Reiki é uma energia cósmica universal. Tá? Ho'oponopono. Aí é aquilo, se a gente fazer o Ho'oponopono, o agradecimento. A gente está em harmonia com o universo, agradecendo constantemente. Se a gente pudesse todos os dias, né? Aí tem a japamala ali da Bárbara, né? Fazer a japamala da Bárbara. Ela diz que ela funciona, que é uma beleza. Né? Então isso é o quê? É você começar a energizar o seu corpo com pensamentos positivos, agradecimento ao universo. Tá? Mudança de comportamento através de uma reforma íntima.
é o que a gente mais prega aqui, gente. Reforma íntima. Então a reforma íntima é mais paciência, mais tolerância, perdão e autoconhecimento. Autoconhecimento por quê? Porque pelo autoconhecimento você começa a analisar o que você precisa mudar. Você sabe os seus defeitos, você sabe o que você precisa mudar. Agora, muitas vezes por orgulho e vaidade, a pessoa não muda. E aí quer que o universo seja legal com ele. Né? Então, a reforma íntima é necessária para que a gente comece a ser feliz. Não precisamos de muito. Se tivermos, tudo bem. E, inclusive, quando tivermos muito, nós devemos usar esse muito em favor, em benefício dos outros também. Tá? Porque quando você reparte, tá? Você joga para o universo isso, e o universo também vai te fazer prosperar cada vez mais. Agora, a pessoa que é assim, ó, ela está aprendendo não só para si, tá? E o universo também vai entender que não dá para dar para ela. Certo? A pessoa que é o fominha, o nheca, né? É terrível. A pessoa que é assim, ela acaba ficando doente. Qualquer perda que ela tiver, então vocês podem ver que geralmente essas pessoas sempre têm perdas. Tá? Então vamos trabalhar as nossas energias, os nossos pensamentos para o positivo, para o universo, para que ele jogue para nós o melhor possível. Vamos terminar aqui. E aqui o último, já estamos no tempo estourando, é uma oraçãozinha do Ho'oponopono. Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou muito grata. Quando percebo um problema, pergunto a mim mesma: o que está havendo dentro de mim que causou esse problema? E como posso retificar esse problema dentro de mim? Meu trabalho é me purificar. Enquanto me purifico, o mundo se purifica, porque eu estou no mundo. Tudo fora de mim é uma projeção e ilusão. É minha responsabilidade consertar tudo que vivencio dentro de mim ao me ligar ao divino. Eu digo eu te amo ao divino para consertar tudo do lado de fora. Eu estou limpando minhas lembranças. A dor dentro de mim é uma lembrança compartilhada. À medida que sinto o problema, purifico. Estou limpando as lembranças antigas armazenadas em minha mente subconsciente. As 4 afirmações que digo repetidamente em minha mente, me dirigindo ao divino para deter meu burburinho mental. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu me purifico constantemente em relação a tudo, já que não faço ideia do que é uma lembrança e do que é uma inspiração. Constantemente limpo para chegar a um lugar de limite zero. Nossas mentes têm apenas uma pequena visão do mundo. Nosso cérebro nos diz o que fazer antes de conscientemente fazermos. Isso significa que as intenções vêm de minha mente subconsciente. Depois entram em meu estado de alerta consciente. Nenhuma intenção é gerada no consciente.
Já percebi que intenções não são minha escolha. Somente duas leis ditam minha experiência: inspiração da divindade nova e lembranças armazenadas no subconsciente, velhas. O estado zero é minha residência com a divindade. É o lugar de onde fluem todas as bênçãos, a fortuna e a paz. Então, gente, é isso aí. A saúde e a doença dependem exclusivamente de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Vocês decidem o que querem. Obrigado.